Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 252, no meio do capítulo intitulado Vigário Capitular. Dom Sarto voltou a dar o seu dinheiro, com o qual queria viajar para Roma. Dom Bindoni contou a Dom Peligari, que substituiu Jacuzzi, nomeado confessor da catedral, que assumira recentemente o cargo de reitor do seminário. 150 liras foram oferecidas a um de nossos alunos. Inacreditável. Mais ou menos, Peligari balançou a cabeça. Aos poucos estou começando a entender as conexões. Dom Sarto, depois de pedir meu consentimento, deu a Carlo Frisoni 2 dias de licença. E Frisoni vem de uma origem muito pobre. Só o Frisoni? O professor balançou a cabeça espantado. Me escute, Dom Peligari. Não poderia haver uma maneira de Dom Sarto finalmente viajar para Roma? Ele não chegará lá com seu próprio dinheiro, até onde eu sei. Verei o que posso fazer. Talvez haja uma solução, respondeu o reitor pensativo. Aconteceu nos primeiros dias de maio que o bispo Monsenhor Zinelli visitou Sarto em seu gabinete. Gostaria de pedir um favor, meu caro amigo, disse o bispo enquanto se sentava em uma cadeira. Nosso Santo Padre celebrará o jubileu de ouro de sua ordenação episcopal no início do próximo mês. Para meu maior pesar, não posso viajar a Roma devido ao meu péssimo estado de saúde. Por favor, viaje em meu lugar e leve o óbolo de São Pedro, de nossa diocese, com você. Claro, eu vou pagar pela viagem. Eu vou para Roma? Dom Sarto gaguejou, quase tremendo de alegria. Sim, se não se importa, riu o bispo. Ouvi dizer que você ainda não esteve em Roma. Sinto muito, meu caro amigo, mas isso é quase uma pena para um cônego de Treviso. Ou talvez você não queira ir. Eu realmente quero, disparou Dom Sarto com alegria. E obrigado, Excelência. Obrigado do fundo do meu coração. Quando o bispo saiu do escritório, Dom Sarto olhou para o calendário em sua mesa. Sexta-feira, 4 de maio de 1877. Ele leu pensativo. Hoje fazem 25 anos que o Senhor nos deixou, meu querido, bom Pai. No aniversário de sua morte, implorou para mim essa grande alegria do céu. Obrigado, Pai. Obrigado do fundo do meu coração. No domingo, 3 de junho, os sinos de prata da igreja de São Pedro tocaram. Trombetas de prata soaram e o coro da capela Giulia cantou Tu és Petrus. Tudo foi abafado, porém, pelo grande fluxo da multidão que afluiu aqui de quase todos os países do mundo para o jubileu de ouro do bispo, gritando em uníssono: Viva il Papa!
Pio IX montou a sede gestatória, seu magnífico trono portátil, em direção à venerável basílica. Seu rosto pálido estava franzido de amargura, como se um sorriso forçado estivesse surgindo quando ele ergueu a mão para abençoar com bondade paterna. O vigário de Cristo na terra havia sofrido de tudo. Seu ministro foi esfaqueado, seus corpulentos guardas suíços foram massacrados. O Vaticano foi invadido com força armada e a declaração de excomunhão papal foi pisoteada na lama da rua. Abaixo il Papa. Abaixo o Papa. Os gritos ecoavam de todas as ruas de Roma. Pio teve de fugir da cidade de São Pedro como um ladrão. Os estados pontifícios foram tomados. Mas o grande paciente levantou as mãos não em punição, mas em bênção, abençoando todos os seus filhos, bons e maus, ordeiros e rebeldes. Sua única palavra contra o ódio era o amor. Entre aqueles que agora se ajoelhavam diante dele, em profundo respeito, estava o cônego de Treviso, Giuseppe Sarto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ele fez a cruz com as mãos trêmulas quando recebeu a bênção do Papa como pastor principal. Com a cruz, era como se uma cruz de verdade pesasse sobre seu corpo. Ele sentia o peso dela em seus ombros. O hosana rugiu novamente. Em meio ao alvoroço do povo, Pio IX entrou no santuário. Festa e alegria. Mas não estava longe o Calvário, onde o Papa pôde dizer, junto com o Salvador: Consumatum est. Está consumado. Sarto deixou a cidade eterna profundamente abalado. Será que ele o veria novamente? Mais de um ano depois, o Papa, torturado pelos próprios filhos, fechou para sempre os olhos cheios de sofrimento. O amor o levou ao túmulo, mas até o ódio o acompanhou em sua última jornada. Os cortesãos romanos jogaram lama e pedras em seu caixão, antes que pudessem colocar seu corpo para descansar na igreja de São Lourenço, o mártir, perto das muralhas da cidade. Crux de Cruce, cruz das cruzes, o sofrimento dos sofrimentos. A profecia foi cumprida. O Papa está morto, mas Pedro está vivo. Giacotino Pecci, de origem camponesa, foi adornado com a tiara. Giacotino Pecci também tinha origem camponesa, né? Leão XIII. Se ele tomou este nome, ele evitaria a coroa de espinhos de sofrimento? Em 12 de junho de 1879, o bispo Zinelli de Treviso nomeou Monsenhor Sarto
como chefe do capítulo. Então, Leão XIII, né, que está sendo coroado aqui na descrição, né, será sucedido, né, por Giuseppe Sarto, né? Claro que o nosso Beppo não imaginava isso, né? Então, Monsenhor Sarto é chefe do capítulo, né? O novo arcipreste visitou seu local de nascimento durante as férias seguintes. Nesse ínterim, os cabelos de Dona Margherita ficaram completamente grisalhos, e muitas rugas em seu rosto mostraram os traços de zelo e privação. No entanto, seus olhos permaneceram os mesmos. Olhos gentis que sempre brilhavam como estrelas quando seu filho cruzava a soleira de sua casa. Sarto encontrou seu povo em apuros. Eles viviam em más condições, mas tentavam esconder isso. No entanto, Rosa disse ao irmão que eles tiveram que vender o último pedaço de terra que tinham no passado e que não tinham nada além de uma pobre vaca no celeiro. Agora não resta mais nada a não ser vender a casa, suspirou o irmão. Nossa mãe está indo para o Duas Espadas de Teresa. Maria, Ana e eu estamos prestes a nos virar de alguma forma. Ganhamos o pão de cada dia, costurando ou algo parecido, como temos feito até agora. Quer vender nossa casa de nascimento? Sarto perguntou pálido. Não, isso é impossível. Dom Sarto teve de admitir com vergonha que havia deixado sua mãe e irmãos desamparados pelos muitos pobres que constantemente ajudava. Por que não escreveu sobre isso? Sarto finalmente perguntou em tom de reprovação. Porque nós sabíamos que o senhor não tem nada. O pouco que tem dá para os pobres de qualquer maneira. Rosa respondeu tristemente. Não queríamos ser seu fardo, meu filho. A senhora Margherita sorriu. Perdoe-me, mãe, disse Giuseppe. Há tanta necessidade ao meu redor que me esqueci daqueles de quem deveria ter atendido primeiro. Não faça disso um problema para você, filho. Dona Margherita tranquilizou o filho. Deus nos ajudará em breve. Você não dizia sempre, filho? Não vamos vender a casa, Sarto afirmou com firmeza. Minha renda é maior no meu novo ofício. Eu a ajudo, mãe. Dom Sarto realmente cumpriu sua promessa. Então a casa dos pais permaneceu sua para o deleite de todos. Dom Carlo Carminati não teve pouca participação nisso. Sabendo da situação miserável da família, ele providenciou que o bispo nomeasse seu amigo como arcipreste. Claro, Sarto não sabia nada sobre isso. Assim que Dom Sarto voltou ao seminário, o bispo Zinelli morreu repentinamente de uma lesão cerebral. Provavelmente um derrame aqui, né? O capítulo elegeu o arcipreste como vigário capitular para liderar a diocese enquanto o episcopado estivesse vago. Mais um fardo e responsabilidade. Dom Sarto cuidou muito da diocese que lhe foi confiada. Ele fazia pedidos quando poderia ter ordenado, e somente quando não houvesse mais recursos
ele punia séria e implacavelmente. Também teve suas atividades como diretor espiritual do seminário e nunca deixou de preparar os jovens alunos do ginásio para a primeira comunhão. Isso ainda é uma ocupação que você poderia facilmente confiar a outra pessoa, sugeriu-lhe um dia o reitor. Sou diretor espiritual, mas não acho que a preparação para a ordenação sacerdotal seja mais importante do que a educação para a primeira comunhão. Sarto respondeu com firmeza. Dom Sarto era tão gentil e paternal com os pequenos que moldou os seus jovens corações e acendeu o seu amor de maneira tão magistral que eles o aceitaram profundamente em seus corações. Em junho do ano seguinte, o novo bispo nomeado, Monsenhor Calegari, entrou em Treviso. Ele o nomeou novamente como chanceler do capítulo. Viajava com ele para Roma para ver Leão XIII e discutia com ele todos os assuntos tratáveis da diocese, incluindo questões relacionadas com a educação dos seminaristas, que era particularmente importante para o novo bispo. No entanto, Monsenhor Calegari só liderou sua diocese por 2 anos, pois logo depois foi nomeado arcebispo de Pádua por Leão XIII. Ele foi sucedido em Treviso pelo antigo bispo de Adria, Monsenhor Giuseppe Apolônio, que era um homem muito educado, gentil e abençoado com um coração paternal. Dom Sarto também o serviu fielmente como chanceler e primeiro conselheiro. Logo após a ascensão do novo bispo, Dom Sarto logo teve que realizar os últimos ritos para o seu amado professor Honorato Bindoni. Em dezembro de 1883, Bindoni estava gravemente doente e desejava ver Dom Sarto em seu leito de morte. Deu-lhe o consolo da igreja para a última viagem. Por 2 dias, Dom Sarto manteve vigília em seu leito de morte. Em sua presença, os seminaristas recitaram o De Profundis juntos. E então ele fechou os olhos do professor falecido. Queridos seminaristas, Dom Sarto retornou a atenção dos mortos para os vivos. Vocês podem ver como um Padre Santo morreu. Sigamo-lo na sua bondade, no seu amor e nas suas imaculadas virtudes sacerdotais, para que, se for do agrado de Deus, também nós possamos morrer na verdade, como este homem justo e bom. Como o novo bispo tirou parte significativa da administração da chancelaria dos ombros de Sarto, o fardo do arcipreste ficou um pouco mais leve, e assim ele pôde dedicar mais tempo à pregação que tanto amava. No verão de 1884, ele pregou por 13 noites consecutivas em preparação para a festa de Santo Antônio. 13 noites é por causa da trezena, né? Santo Antônio, que é uma devoção antiga, né? Em vez de novena, trezena, né? Embora atormentado por uma febre alta todos os dias, ele ainda subia ao púlpito e incendiava os corações com o poder indescritível de sua oratória. Aqui no grande santuário franciscano, Dom Sarto celebrou seu 50º aniversário. O Beppo, então, já tinha 50 anos. Né? Para Dom Jacuzzi,
que enviou seus melhores votos por carta, Dom Sarto respondeu o seguinte: obrigado pela sua lembrança e pelas inúmeras felicitações que escreveu em sua carta. Que pequena consolação! Atingi o meio século, aproximando-me da Rede Rationen, diante da qual até o justo treme. Considerando meu estado atual, posso ainda estar longe disso, mas não se surpreenda com o que escrevo, porque ultimamente esses pensamentos têm me ocupado o dia todo. E outra coisa é o desejo de martírio, pelo qual também suspirou Santo Antônio. A caneta caiu da mão cansada de Dom Sarto. Ele atingiu o auge de sua vida. Que desafios podiam esperá-lo? Talvez as montanhas do sofrimento, o calvário da morte? Os sinos da catedral despertaram Sarto de seus pensamentos. Ele se levantou de seu assento e acariciou sua batina, que estava dobrada. Então aqui a gente termina o capítulo, né? Da Vigário Capitular, né? Titulado esse capítulo, né? Eu vou ler só a primeira parte do próximo capítulo e a gente comenta, né? Então, o próximo capítulo é intitulado Exaltação da Cruz, né? Na manhã da festa da exaltação da Santa Cruz, Dom Sarto trabalhava na chancelaria, escondido atrás de uma enorme pilha de arquivos, quando Monsenhor Mander, secretário do novo bispo, entrou inesperadamente. Bem-vindo, meu confrade, cumprimentou Sarto amigavelmente. Está um calor sufocante, o secretário enxugou a testa. Sim, há algo no ar, disse Sarto curioso. Estou sentindo desde manhã. Algo preocupa, monsenhor? Dom Mander perguntou. Bem, dentro de alguns dias, poderei mais uma vez celebrar o especial aniversário de minha ordenação sacerdotal. Dom Sarto afirmou com alguma preocupação. Fui capelão em Tombolo por 9 anos. E poucos dias depois, pároco de Salzano por 9 anos. Já faz 9 anos que estou em Treviso. Não consigo tirar da cabeça a ideia de que talvez tenha de me mudar de novo. Mas o que eu trouxe até mim, meu caro confrade? Sua Excelência o pede, disse o secretário secamente. O que o bispo quer de mim? Dom Sarto perguntou espantado. Ele quer contá-lo pessoalmente, respondeu o secretário, misteriosamente. Dom Sarto encontrou o bispo com uma seriedade incomum. Pedi-lhe, caro monsenhor, disse o bispo depois de olhar por um momento para o seu chanceler em silêncio, para discutir com o senhor algo que é de grande importância para nós dois. Siga-me, por favor. Para espanto de Dom Sarto, Monsenhor Apolônio o conduziu à capela de sua própria casa. Vamos nos ajoelhar e rezar, o bispo sussurrou para Dom Sarto. Maravilhado, Sarto ajoelhou-se ao lado do bispo para rezar junto com ele diante do sacrário. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, Monsenhor Apolônio o conduziu de volta ao seu escritório. Estou lhe entregando uma carta de Roma, disse o bispo depois de esperar, e entregou a Sarto um documento com selo papal.
Quando Sarto leu as primeiras linhas, de repente empalideceu e todo o seu corpo começou a tremer. Não, isso não, ele gaguejou excitado. É impossível. Não sou digno. Permita-me ser o primeiro a felicitá-lo pelo seu novo cargo, desejando-lhe muito sucesso e felicidade no arcebispado de Mantua. Monsenhor Apolônio riu alegremente. Mas eu não sou digno. Não sou adequado para essa tarefa, gemeu Dom Sarto, indignado. O Papa também deve saber. Vou escrever para ele hoje para retirar minha nomeação. Acho que isso não vai adiantar, irmão, respondeu o bispo com um sorriso. Apenas aceite seu novo ofício, que tenho certeza que o Santo Padre lhe confiou com sábia perspicácia. Deus o ajude. Não posso me envolver. Haja de acordo com seu próprio critério. Irei escrever para o Papa. Sarto gaguejou. E despedindo-se, voltou espantado para a sua impotente pilha de arquivos. Pegou a pena com a mão trêmula, mas ela não obedecia. O papel se rasgava e seus pensamentos vagavam desordenadamente pelos altos muros do prédio da chancelaria. As razões que levaram Dom Sarto a se opor foram finalmente organizadas em linhas significativas. Treviso, 14 de setembro de 1884. Dom Sarto escreveu a data no final da carta com um suspiro. Abre aspas. Na exaltação da Santa Cruz, Sarto murmurou para si mesmo. Entre aspas, né? Na exaltação da Santa Cruz. Então ele levantou os olhos e olhou para a cruz pendurada na parede oposta. Abre aspas. Senhor, se for possível, afastai de mim esse cálice. Fecha aspas. O aniversário da ordenação sacerdotal trouxe de Roma a tão esperada resposta. Quando ele leu, a carta caiu de sua mão. O Papa recusou seu pedido, mantendo sua ordem original. Então, vou terminar aqui a leitura de hoje. Que termina com a indicação do Papa, né? De Dom Sarto para arcebispo de Mantua, né? Certo? Então, nós vimos, como sempre, né, nessa leitura, várias cenas da vida de Beppo, né? Primeiro, significativamente, né, a visita dele à família, enfim, a situação de penúria que vivia a família, ele se sentindo culpado, né, de se preocupar com os outros pobres, mas não com os pobres da própria família. Vimos ele em Roma, não é? Vendo pela última vez, pela primeira e última vez, né, o Pio IX, né, que ele morreria um pouco depois dessa visita que ele fez a Roma, né, a tão aguardada visita, né, que foi arranjada pelo bispo,
para que ele fosse, né? Porque ele tinha perdido o dinheiro dele todo ajudando lá o Frisoni, né? É, depois ele, enfim, ah, soube da, da eleição de Leão XIII, né? Joaquino Pecci, né? Peck, Joaquino Peck, que era o nome de Leão XIII, né? E depois essa finalmente, né, na última parte da leitura, sim, a morte do Dom Bindoni, né, e depois agora a nomeação dele, né, a nomeação dele e depois a reafirmação de Leão XIII da nomeação dele para arcebispo de, é, de Mantua, né? Veja, 84, né? 84. Essa coisa do 9 na vida de São Pio X é interessante, porque exatamente 9 anos depois disso aqui, né? 14 de setembro de 1884, em 1900. Não, aqui não é mais 9 anos, não, porque é 1903, né? Eu pensei que era a questão papal seria 9 anos depois, mas vai ter alguma coisa com com esse ciclo de 9 anos, né? Que ele antecipa aqui essa observação para o auxiliar do bispo, que vai chamá-lo lá, né? Mas então ele agora vai para Mantua, ser arcebispo, né? Agora. Porque Mantua já era arcebispado, né? Não era apenas uma diocese comum. Então, gostaria de ouvir, se houver, né, observações e comentários dos senhores a respeito da nossa leitura de hoje. Pode ser da de ontem, pode ser da de ontem também, que nós não fizemos comentário de ontem, né? Pois é, não, o dia de ontem também, e de outros dias também, eu estava pensando, né? Dos outros santos eu já tinha falado a mesma coisa, né? Como o santo daquele momento, daquele local, ele é justamente, né, um sinal de contradição, aquele que contradiz ou contraria, né, aquele mundanismo daquele lugar e daquela época, né? Então tudo que aquilo nós tivemos aí o Santo Curadás, né, o São João Bosco, ele mesmo, São Pio X, todos santos simples, né, pessoas de origem simples, camponesas, com o pé no chão. Agora nós temos um Papa aí também do mesmo estilo, né? Gente prática, gente de ação, né? Gente de palavra, incisiva. Então, o senhor já até já falou, né? Quem seriam os santos dessa época, né? Vai ter que ser assim, ver todos os defeitos, né, mundanos do nosso tempo, e eu sou uma pessoa completamente diferente disso, ou então pegar aquelas qualidades que foram pervertidas, né, naquele lugar, naquela época, e ordená-las todas, né, para Deus e para a salvação das almas. É o que esses santos do século XIX fazem, né? É. Então, e outra coisa interessante, assim, eu fico pensando como é que esse pessoal, bom, eles descobrem, como é que chega ao ouvido do Papa lá que tal qual pessoa seria melhor para ser um bispo, né? Porque essas instituições que não têm esses recursos humanos, esses psicólogos aí, dondocas de recursos humanos, a informação chega ao ouvido deles de alguma forma, né? Agora, como, por quê, como funciona, que eu fico curioso de saber. Porque recursos humanos e outras formas de contratar ou promover as pessoas hoje em dia são baseados em qualquer coisa menos mérito ou necessidade, né? Eles colocam as pessoas completamente inadequadas no lugar
completamente errados, né? É. Mas Mas até certamente um bispo, né? Um bispo chegou ao Papa sim, com a informação, né? Ó, lá em Treviso tem um cara assim, assado e é tal. assim, sabe? Agora, se é feito isso de voz, viva voz ou por escrito, é que eu fico curioso de saber, né? Isso é interessante mesmo. Que tipo de Como é que documento, funciona né? isso? Porque daí o É, Papa, se não for o próprio bispo do padre que ele está sugerindo, ele deve contactar o bispo, né? Falar, isso estão falando aqui o nome do fulano e tal, enfim. é, e É, funciona, né? ah, Funcionava, né? Não sei como é funcional. hoje. Sempre foi, né? Hoje tem. Hoje Hoje nem, eu nem sei lá, bispo né? faz isso. Eu sei lá. Hoje tem Twitter, né? Nem mesmo, pastor? Bom, dizem que no mundo tava. Dizem que no mundo tá funcionando. Tem uma É. voltinha aí, né? O pior é o medo da multa, essas coisas assim. Tem Bom, uma. Tem Instagram, né? Tem tudo. tem várias outras opções. Esse pessoal pensando nas coisas dessa, né? Mas era isso, né? Que dos outros comentários que eu queria colocar também era exatamente isso. E a gente tem que ver, né? Porque esses santos, eles vão contrariar o espírito mundano do local e da época, né? Como tivemos lá desde dos mártires lá da antiga Roma, né? As pessoas que, que eram essa contradição daquele espírito impudico da época, violento, egoísta, né? Que eles foram completamente contrários, né? Ah, Fantásticos. E esse século XIX, idem, mesma coisa. E a gente só vai perceber algum sinal de santidade das pessoas hoje se elas forem essa pessoa que vai na contramão, né? sempre foi, né? A Sempre igreja foi. sempre. É aquela metáfora que Nosso Senhor usava, né? Que nós devemos ser o sal da terra, Exato. né? Quer Senão dizer, vai ser calcado pelos é, pés dos mundanos, inclusive, né? São os então, mesmos que aplaudem a baixaria e também vão pisar em você, é, menor sinal ali você vai acabar sendo desprezado mesmo, né? então É assim. apenas mais um entre nós, né? E o sal, né? A gente já perdeu essa noção das propriedades do sal, né? O sal, ele conserva, né? O sal é um conservante, né? Hoje eles Exato. usam o sódio como conservante, né? Sódio, né? Não sal. Ou É, seja, o sal refinado já perde assim, grande parte dos minerais sobra só o sódio, né? Aquele então, sal assim, grosso marinho, né? e eles tiram o sódio mesmo do sal e usam em alimentos só o sódio mesmo, né? É, Mas o sal é um grande conservante natural, né? Então, sim, essa coisa de conservar a doutrina de sempre, etc., também é uma metáfora que pode ser usada para o sal, né? exato. Enfim, quem não tinha geladeira, né? Na época que não se Sim, existia geladeira, sabe que o sal salgava, né? é salgar a carne, né? Salgar o peixe, salgar, enfim, Isso, conservava, né? E, exatamente. então, essa coisa, né, da tradição, né? Da tradição, quer dizer, a gente precisa ser o sal também para conservar, né? Essa, Sim, porque senão ela apodrece, né? sim, Então é o que os santos fazem, né? sim. O próprio sal também, como ele fornece vários minerais, até mesmo em questões assim, não só de conservar o alimento, mas conservar até o próprio funcionamento do nosso corpo, É equilibrar o sal a marinho, função. né? O sal marinho quando ele tem Exato. aqueles todos os minerais associados, né? Inclusive, no outro dia a gente estava descobrindo que ele ajuda a prevenir osteoporose, infarto. O pessoal que fica aí andando uma vez sempre chegou um manual de sobrevivência da selva da aeronáutica na minha mão. Eles falam, para colocar um pouquinho de sal grosso no cantil, justamente para compensar as perdas de minerais e Uhum. se faltar, chegar a exaustão do mineral no corpo, a gente pode ter um infarto e morrer, Isso né? é o tal soro, né?
Soro é feito assim, né? Isso, essa hidratação. É, Agora, outra coisa interessante também é, assim, o convívio desses clérigos, um ambiente bom, né? Eles é, todos, assim, uma amizade muito grande, um respeito muito grande, né? Uma caridade muito grande. Que coisa boa, né? Coisa fantástica. é, é A gente já impressionante. viu em algumas pessoas isso assim, aí sumiu isso, né, do cenário. Impressionante. A crise, ela apodrece essas coisas, né? Ela Tudo, apodrece. alma Essa, envenenada, né? Como se diz, né? é, Acaba dando frutos não tem envenenados mais também. jeito, né? Não tem mais jeito de você manter nenhum tipo de. Porque isso digamos assim, é uma. A gente se sente numa corte, né? Numa Ah, corte. É, com coisa todas. maquiavélica. Eu digo assim, uma corte que a igreja é uma corte, né? E aqui a gente Ah, está nos primeiros níveis da corte, né? Numa diocese, por exemplo. É, e, e os tratamentos, né? Os rituais de tratamento, de aproximação, enfim. Você vê, esse bispo, né? Ele, antes de revelar, né, ao Dom Sarto a carta do Papa, fez um. É como um ritual da corte, só que a nossa corte é a igreja. Então ele foi rezar diante do sacrário. nossa, Entendeu? Assim, é uma coisa bela demais, né? É como tem se na corte de um rei ele pedisse para servir um vinho ou uma coisa e fosse para uma sala especial para tomar o vinho com o cara para dar uma notícia, por exemplo, né? Eles sim, vão para diante do tem um sacrário, procedimento, né? né? Uma vida que é um desdobramento ritualístico, né? Sim, Da adoração a Deus, né? sim, que tem sentido, né? Coloca Deus ali no Isso, centro da situação, né? exatamente. Entendi. É muito bonito. Que falou corte, eu pensei se fosse alguma coisa do tipo a burocracia Não, infernal, não, assim, não, né? não. Tipo, É uma corte em funcionamento, assim, com todos os seus, as suas etiquetas, as suas sim, gentilezas, né? aham, Sem exageros, né? sim, sem Sem, frufrus, sem né? frufru, sem nada, mas É, mesmo assim uma cheio de corte significado, né? cheia de significado, exatamente. Cada Exato. passo, cada ato, cada olhar, né? Tem um significado ali, né? A vida é cheia de significados, né? Sim, sim. E nessa do Papa também, Pio IX, me lembrou também aquele bispo nosso, né, brasileiro, Dom Vital, parece que ele foi lá também, por volta daí da década de 70 do século É por aí mesmo, a passado. questão religiosa estava explodindo aqui, né? Isso, né? Ele, Dom Antônio Macedo, né? E ele Eles recebeu também, apoio, né, de Pio IX. sim, recebeu altos elogios, É, inclusive. é, E são dois bispos assim que fizeram, que a gente lê, né? Um ótimo trabalho, que se esforçaram bastante, né? é, Tanto é que eles foram presos, né? é. O bispo de Ampará, Antônio Macedo. Ele tem um livro muito interessante que ele fala, ele instrui sobre a família, né? Tem um dele aqui, muito bom. E o próprio Dom Vital também, né? Muito corajosos, muito esforçados, que foram um sinal também de contradição do tempo deles. Deve ter tido outros bispos bons também. Tem muita gente que gosta desse império aí que praticamente Perpetuou. martirizou o Dom É, Vital, né? pois Tem é, muita gente que decepcionante. tem muita gente que Não, louva pois esse é. império aí. Pois é, o povo aí, nesses últimos bandeirados aí de alguns anos atrás, né? Tinha bandeira do Brasil, tinha bandeira até do Império, e eu pensei assim, não, tem que ser É. bandeira maçônica, não. O que eu Será? tenho de bandeira aqui é bandeira histórica, é a bandeira do época do descobrimento do Brasil e a bandeira do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. E acabou, para mim acabou. O É. último estadista morreu com Dom João É VI. porque depois agora é tudo maçônico, né? É, É tudo entendeu? maçônico, Então né? não tem pessoal, por que você não compra a bandeira do Império? Assim, não compro. E outra, né? O interessante é que o pessoal, os monarquistas, né? Hum, Eles, assim, eles até admitem que no final do Império de Dom Pedro II, as coisas se tornaram maçônicas mesmo no Brasil.
Mas a própria independência do Brasil Foi foi maçônica, maçônica. né? Então, não, é um negócio assim, desde o início, cara. Exatamente. Então, assim, É de entristecer, né? sim. Esse maçonismo. Mas assim, você lembrou do Dom Vital, né? Você tinha ainda essa corte, né, funcionando, né? Você Uhum. vê assim, as pessoas, elas não só existia a corte, como elas tinham a consciência de participar dessa Uhum. corte, a honra de participar dessa corte, né? Sim. Papal, né? É uma Pois beleza. é, esses vocábulos já perderam significado entre o Já, nosso, já. nosso povo, né? Honra, o que é isso? É, Né? A gente vê eles eram honrados, né, assim. senso de dignidade, isso aí tá tudo esquecido, assim, as pessoas, a única coisa que elas têm é número, dinheiro, contas, pagou bem, tem até um ditado nojento que fala como é que é se pagar, como é que é? Se paga bem, que mal tem, né? Isso. Isso pra mim isso é ditado de pistoleiro, É, de pirata, de é, pegador de coisa, de mercenário. cafetão, de Mercenário, prostituta. mercenário lá da Ucrânia. Cruz É. credo disso. Bom, professor, então tá jóia. Muito obrigado. Desculpa que o Ah, prolonga. Até obrigado mais, muito você, meu obrigado. cara. Muito bom. Mais alguma. Oi, professor. Ei, Cristina. É engraçado que eu notei essa mesma gentileza que o Márcio notou entre eles, né? Essa bondade entre o clero, um percebendo o que pode agradar o que pode agradar, não, essa gentileza, né? De ceder e a Roma, e antes disso, o lado financeiro de apoio e tal. Isso é muito bonito. E sobre isso, professor, do Dom Sarto, da reverência, né, que aconteceu ali do padre e rezar essa cerimônia, né? Cerimônia. Eu lembrei muito, professor, das minhas tias. Eu tenho uma tia que era freira e ela tinha muito, assim, ela é a filha mais velha da minha avó. E eu lembrei muito assim dessa calma, dessa pequena cerimônia, desse jeito assim de até as mãozinhas, ela era muito pequenininha, aquela mãozinha conformada para falar as coisas, sabe? Assim, sempre ponderando, sempre. É o que eu acho que outra vez eu já disse assim. Eu nunca vi as minhas avós reclamarem de nada. E eu acho que isso era um traço dessa formação católica, Era, né? era. É murmuração, né? Ninguém murmurava. Porque tinham isso como pecado, como isso Hum, tá lá nos pequenos manuais de confissão. É. Então, assim, eu lembro desse comportamento suave, calmo, religioso. Não no sentido de que era tudo petada, nada, tinha muita leveza e tal. Ontem, por fim, eu acabei assistindo um vídeo que colocaram lá no grupo dos cartuchos. E eu achei a cena final muito comovente, que é um pequeno texto que o Cartucho fala assim, falando para os homens de fora, né? Ele está andando solitário e cabisbaixo do lado esquerdo de um corredor do mosteiro, provavelmente indo para a clausura, né? Então ele é filmado de costas andando, esgueirando-se, assim, humildemente andando para entrar em outro local e falando que vocês precisam de nós e nós precisamos de vocês. Quer dizer, essa oração intermitente, né, do monge pelo mundo. Mas o que me chamou muita atenção foi o fato do monge estar cabisbaixo e humilde e uma postura corporal que nos é proibida hoje. Porque se você vivenciar o seu estado, né, diante de Deus, da magnitude divina,
e você perceber o quão pequeno você é, o quão miserável você é, as pessoas vão falar que você tem que ir para um psicólogo, quer dizer, você não pode expressar Você tem essa. baixa autoestima. Pois é, você está Ah, usando palavras aí. você tem baixa autoestima se você fizer isso. Pois é, ontem eu fiquei olhando essa imagem, assim, eu repeti ela umas 3 vezes. Eu falei, gente, que saudade do tempo que você podia ser uma pessoa triste e sofrida. Ou não, por quê? Porque alguma coisa aconteceu? Não, pela sua condição humana, É, por você ser quem você é diante da grandiosidade que é o Criador, que é. a gente, né, mal cabe. Mas eu queria só finalizar que os senhores ficaram falando aí do sal, e aí eu fui lembrando que quando eu fui levar o meu convite de casamento para os meus avós, exatamente, né, esses avós, e já muito velhinhos, o meu avô, que é da parte italiana, falando de casamento, não sei o quê, aí ele, por fim, falou assim, mas o segredo é o sal. O professor, ele falava assim, e põe sal, e põe sal, e põe sal. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu falei, o que eu vou estar falando? E fiquei meio com vergonha, que eu falei, eu vou falar aqui da minha ignorância. Não É, falei nada. Demorei uns anos para entender essa metáfora do sal, né? Que o sal é que conserva. é. Mas é isso, professor. Muito bonito, como sempre, essas leituras são maravilhosas. Tem uma pergunta aí para você, Cristina. É Pergunta para a Cristina: a sua tia era freira no cenáculo em Venda Nova? isso, Qual é o nome dela? Talvez eu a tenha conhecido. Vera Deve ser, Garabinho. deve ser o Márcio. Vera, né? Ah, ele não vai conhecer, ela já faleceu há muito tempo. O Márcio é velho, viu? Ele, Mas ele, ele fica. Ele pinta o cabelo. Cabelo que me é eu não cheguei a conhecer essa irmã, não, mas eu já ouvi falar dela lá. Eu já fiz retiro lá no Senaco, né? Então eu já conheci muita gente lá. Mas isso era uns 20 anos atrás. Mas eu não sei o que pinto, professor. Estou até precisando, acho que vou fazer uma tintura com café, para ver chumbo, aí tu vai ver tomar um susto lá, ver um cara com cabelo uma cor diferente. Aí é duro, aí é duro. Quando você erra a mão, quando o cara que pinta cabelo erra a mão, aí fica ridículo demais. E, professor, minha mãe falava assim, tem um tio meu, né, que ele resolveu pintar, eu falei assim, nossa, mas que horror! Fica parecendo, digamos assim, um homo afetivo velho. Um homo afetivo velho. Aí ele parou de pintar. É, não, é negócio. Né, um tal de agressivo, sei lá, mas aí acho que o negócio, ele queria um negócio mais radical, e ficou de aquele troço marrom, É, assim. Aí, tinha não, um. pode parar com isso, tá feio demais. Teve um professor lá, antes de eu aposentar, que resolveu pintar o cabelo e ele errou o tom do cabelo, mas foi ridículo demais. Nós começamos a brincar com ele que ele tinha pintado o cabelo de Velaton 26, sei lá, uns negócios assim que tem uns números, né, de cores e tal. Foi muito engraçado. Pessoa. Pior é quando fica roxo. Não, Ó, aí já é intencional, né? Aí já não é erro, né? não, até então esse negócio eu não entendo disso, né? Nunca fiz isso, mas assim, alguém já me explicou de vez em quando, pode, dependendo do negócio lá, dar erro. Eu tinha um aluno maluco, skateiro, que ele falava assim, professor, melhor cor que tem pra pintar o cabelo é roxo, viu? Ele aparecia o cabelo lá de roxo, de Nossa, azul, de amarelo, pelo de amor de Deus. laranja, mas ele falou assim, eu gosto mesmo do roxo, professor, eu gosto mesmo do roxo. Meio Ah, doido, mas assim, conversando com esse pessoal, puxando a língua deles, né? Minha função é fazer esse pessoal é, puxar a língua deles. é, E aí ele explicando, ele não me lembra, isso deve ter mais uns 20 anos, isso. Ele falava que o roxo se desse, tipo, velho cabelo roxo, pessoal, porque dá um problema assim, assim, assado, com. Ele falou esse negócio de química, eu não entendi bem o negócio, entendi. O cara vai mas é isso, pintar, não é roxo, mas fica roxo. mas fica roxo. Aí é que tá, dá errado.
Tem o Nossa. pessoal que pinta de rena e fica parecendo um curupira. O negócio Nossa senhora. Pois Tá. é, pessoal. Isso me faz assim, tremer nas bases antes de tentar um passo desse, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Vou fazer isso numa época que eu não tiver de aparecer lá na igreja. Exatamente. É. Então ninguém vai prestar atenção na missa. Tá doido, ué. Tá doido. Se você entrar lá, você imagina a entrada triunfal sua lá na missa. Discreto, vou ter que me esconder lá no couro. É. Meu Deus. Aí, Cristina, fomos do mosteiro cartucho até a rena no cabelo do Márcio. Meu Deus do céu. Mas a cena do cartucho é muito. Eu vou assistir ainda, eu não assisti. Os últimos dias eu fiquei meio desconectado aqui. Eu quero assistir aquele vídeo. É. Pessoal, falando em cartucho aqui, os cartuchos, eu gosto muito das poucas coisas que eu tive acesso a escritos deles também. Eles têm uma vida, que envolver a rotina deles, uma vida bem rigorosa e bem solitária nas células, né? Eles só se encontram, se não me engano, num dia na semana para fazer um pequeno passeio, que seria a recreação deles, né? Eles têm licença para trocar impressões, conversar, e só naquele momento, mais nada. O resto do tempo é sozinho nas células, ou então, eu não me lembro só se eles tinham impressão na própria célula ou se eles se reuniam no refeitório. Mas os textos deles são excelentes, um dos textos muito bons sobre oração meditativa, né, do Guido Cartucho, tem disponível na internet, fácil para achar. Explica aqueles 4 passos, né, da escala Claustrado, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação, basicamente isso, né, que serviu de base para todo. Não que eles tenham inventado isso, mas eles conseguiram catalogar isso, né, e organizar isso de forma que servisse de base para toda a oração meditativa. Inclusive, falou que o autor Cartucho, outro dia eu vi uma propaganda não, um anúncio. Bom, está disponível lá na internet para comprar o livro, eu fui já pedir ele. Textos muito bons, assim, de ascética e mística da parte deles. A Cultor de Livros tem um livro só de textos cartuchos. Pois é, foi esse mesmo. E memoriais, assim, de muitos anos, muitos séculos atrás. E normalmente são anônimos, né? Alguns têm nome, pelo que eu vi no início. Alguns têm, mas a maioria é anônimo. Eles assinam assim, um monge cartucho. Isso. Coisas. Entre eles sabem quem foi que escreveu mas eles não divulgam, né? O estilo é inconfundível, né? Por questão justamente do exercício da humildade, né? Eles eliminam essa vaidade de dizer quem escreveu. É mesmo que o cartucho era uma carta dirigida de um monge para um outro. Não sei se era um abade para o outro, um abade para os dois, eu não lembro exatamente, mas só por isso. Às vezes eles descobrem quem foi. Sim, pelo estilo, Ou pelo destinatário da carta, sim. Isso. Muitas vezes eram cartas, algum testamento espiritual, né, como eles falavam, como lição que eles aprenderam, né? Como tem aqueles vídeos na internet, assim, eles entrevistando alguém, o que você gostaria de deixar, né, para as pessoas das gerações anteriores, ou se você escrevesse para você mesmo uma carta, isso, quando você fosse mais jovem, ou para os seus pupilos, assim, a pessoa coloca aqui. Exatamente. Não, esse livro é bom, viu? Eu tenho ele aqui. Eu estava até procurando ele por aqui, onde que ele está. Mas você vai gostar dele. Esse livro de textos. Semana que vem. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, pessoal, Deus lhes pague. Tem mais algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos aqui à leitura. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.